Mas que alegria retornar às redes do PT na Câmara, tanto pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube, para falar hoje sobre as mulheres. E a pauta desse programa é as mulheres, e a gente recebe com muito carinho aqui nos estúdios da liderança do PT na Câmara dos Deputados a nossa presidenta do PT do Distrito Federal, deputada Érica Cocai, e a fala dela já traz o tom da poesia, é algo que nos traz muita esperança e muita força na luta. Que prazer lhe receber, já havia lhe recebido no Democracia no Ar e agora aqui no programa relacionado às mulheres. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com todas e todos que nos assistem nesse momento. E querida deputada Érica, e a cada uma e cada um de vocês que estão junto conosco, o programa que traz a temática sobre as políticas para as mulheres é apresentado e produzido pela jornalista Ivana Figueiredo, que hoje, deputada Érica, teve um pequenino problema de saúde, tá com a garganta, ela que é dona de uma voz muito bonita, tá com a garganta um pouco comprometida e eu cá estou então para auxiliar na apresentação desse programa. Espero, deputada Érica, que cada um e cada uma de vocês que estão junto conosco representar aí a colega da melhor maneira possível. Mas, deputada Érica, a gente vai ter agora no Distrito Federal o lançamento regional do projeto chamado Elas por Elas, que tem como principal objetivo auxiliar todas as mulheres que são pré-candidatas nas eleições agora em 2018, oferecendo a cada uma delas uma pauta de discussões, tanto na área da saúde, da educação, do surgimento e da estrutura das nossas cidades, e elas estão e se reunirão no próximo sábado, de 8, até vou mostrar aqui o panfleto para vocês, no horário de 8 às 17 horas, lá na sede da CONTAG. Então você que estiver em Brasília, participa, é muito importante, porque todas juntas vamos construir um Brasil cada vez melhor e um mundo certamente melhor, não é, deputada? Com certeza, a gente parte do pressuposto que a discussão de equidade de gênero, ela não é uma discussão colateral, não é o efeito colateral. Ela não é uma cereja de bolo, nem um chantilly do café, ela é estruturante. Que saiu agora o mapa da violência, então são 62 mil pessoas que morreram no ano de 2016. Então, portanto, nós temos uma desumanização literal que faz com que nós tenhamos essas estatísticas, mas essa desumanização literal, ela sempre é precedida, penso eu, por uma desumanização simbólica. E onde é que a gente reconhece a nossa humanidade? A gente reconhece na capacidade de sermos donos da nossa própria vida. Vejam, as mulheres, quando nascem, elas lutam todos os dias para que seus corpos sejam seus. Os homens nascem com seus corpos lhes pertencendo. As mulheres lutam para que os nossos corpos sejam nossos. Nós vivemos em um país de quase 500 mil, se estima, estupros todos os anos, que é a negação da mulher enquanto dona do seu próprio corpo, da sua própria fala, do seu próprio não, do seu próprio desejo, da sua própria vida. Então, portanto, essa condição de sujeito, ela é fundamental para a gente resgatar ou reconhecer a nossa humanidade, porque nós somos os únicos seres vivos que têm condição de ter consciência da vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la. A luta, portanto, também nos faz humanos, mas também a liberdade nos faz humanos. E vejam o que significam mulheres. Até 1940, no Brasil, as mulheres não podiam fazer o esporte que quisessem fazer. Apenas os que eram autorizados pelo Estado. Um dos primeiros times de futebol feminino foi proibido de jogar por decisão judicial. As mulheres, portanto, não eram donas da sua própria desejo, do seu querer de praticar um esporte. Não tinham o direito de votar. No começo do século XX, até a década de 30, as mulheres não tinham direito de votar. Então você vê que nós fomos foi tirado de nós um processo de reconhecimento humano, ou uma desumanização simbólica. O que é você ter milhões de mulheres no Brasil que têm medo de voltar para casa? Tem medo de voltar. A casa é o lugar onde a gente é gente. Nós, na rua, somos anônimos. É para casa que a gente quer voltar todos os dias, que nossos filhos e filhas voltem todos os dias. E nós, tem milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. Serão arrancadas delas mesmas no processo
muito semelhante à tortura, desumanizadas. Então, o que digo com tudo isso? Se você quer resgatar uma cultura de paz e construir uma cultura de paz, é preciso romper uma desumanização simbólica. Essa mesma desumanização que permitiu os campos de concentração na Alemanha nazista, porque ali, antes de se permitir tudo isso, os fornos crematórios, as câmaras de gás, você desumanizou simbolicamente judeus, ciganos, enfim, os negros também foram desumanizados no Brasil com a escravidão. A escravidão foi uma desumanização simbólica que representou uma desumanização literal. Se nós queremos, portanto, ter a cidade de volta, porque a cidade já não nos pertence, as praças não são nossas, as ruas não são nossas, as noites nos levam para dentro de casa, e se nós queremos nos libertar de um medo que, por exemplo, 85% das mulheres têm medo de sofrer violência sexual. Se são mulheres, mães de mulheres, de meninas, o medo é dobrado. Então, assim, que sociedade é essa que impõe tanto medo e que cria, que submete mais de 50% das pessoas que a compõem a um processo de desumanização tão intenso, que são as mulheres. Então, portanto, equidade de gênero não é cereja de bolo, ela é estruturante. Se nós queremos a cidade de volta, o direito de ser, o direito de amar, esses direitos que são tão revolucionários, dentre eles, o direito, sabe esse direito à cidade, que foi negado às mulheres, né? O direito à cidade à noite, o direito à cidade de espaços públicos, ele é a construção de territórios com democracia, com a liberdade, que são características, que são condições, democracia e liberdade, fundamentais para as nossas vidas. E aí, nesse sentido, é que nós vamos fazer esse encontro. A gente quer que seja um grande encontro, muito diverso, porque nós somos mulheres, mas temos uma diversidade. Nós queremos mulheres do campo, mulheres da cidade, nós queremos mulheres educadoras da saúde, nós queremos mulheres lésbicas, mulheres trans, queremos, enfim, que seja um encontro, que o que nos unifica é a condição de sermos mulheres em uma sociedade sexista, misógina, uma sociedade machista, que o fato de ser mulher e exercer a plenitude da nossa condição de sermos mulheres, ou do gênero feminino, melhor dizendo, já por si só é uma contestação a uma ordem que é uma ordem centrada na heteronormatividade, é uma ordem tecida com um processo patrimonialista que dialoga com a condição patriarcal. Os donos da terra no colonialismo também se sentiam donos das mulheres. Esse país já permitiu que os homens pudessem castigar fisicamente as mulheres e as crianças, alguns séculos atrás. Esse país também já possibilitou a institucionalização da ausência de autonomia. O Estatuto da Mulher Casada, ele transformava as mulheres em parcialmente incapazes. Ou seja, determinadas condições ou determinados atos precisavam da autorização dos maridos. E o que a gente quer viver é nós mesmos. Enfim, ontem, por exemplo, aqui na Câmara, por iniciativa da bancada do PT, nós conseguimos aprovar um projeto para proibir o casamento infantil. Pense no Brasil que permitia o casamento infantil. Eu que presidi a Comissão de Violência Sexual, de investigação, CPI para violência sexual, porque nós fomos ver ali que isso é o Estado por permitir a exploração sexual. Meninas de 11 anos, de 12 anos, casadas, e que se permitia, que a família permite o casamento, que é uma forma de legalizar ou institucionalizar a exploração sexual e a violência sexual contra as nossas meninas. Mas digo tudo isso porque a gente é um encontro produzido ou assim promovido pelo PT, mas que não é um encontro só de petistas. Nós queremos discutir com os movimentos sociais. A gente quer 500 mulheres com várias rodas de conversa, todas horizontais, porque é em rede que a gente se constrói. Em rede a gente percebe as nossas diversidades. E em rede também que a gente cria relações horizontais
de transformação. Então aí nós vamos ter a roda de conversa de mulheres no poder, de enfrentamento à violência que atinge as mulheres, de saúde, de educação, de políticas públicas, e vamos ter também algo que a gente quer ver como é que define, mas assim, nós queremos discutir com as mães, não é? Queremos discutir com as mães das pessoas que estão encarceradas, que não desistem dos seus meninos e das suas meninas, a maioria meninos, não desiste, que tem uma coragem imensa. E como é que você dialoga com a maternagem, com a condição de mãe, sem se submeter aos estigmas estabelecidos de que cabe à mulher apenas a condição de mãe ou dos espaços domésticos. Mas como é que você dialoga com a condição, a maternagem, para fazer dela um instrumento de transformação e libertação das mulheres. Porque por muito tempo a gente diz, não, mas querem que as mulheres sejam apenas mães e donas de casa. Não, nós queremos que essa maternagem, essa condição de ser mãe, seja um espaço e um fio condutor de um diálogo para a libertação das mulheres que possam ocupar todos os espaços a partir dessa própria maternagem. É uma experiência diferente essa questão de lidar com a maternagem. No governo, me parece que Lula, no Pronace, houve um programa que chamava Mães pela Cidadania, onde você começava a discutir Exatamente. política para jovens, esses jovens que estão sendo exterminados. A última pesquisa indica isso. A maioria das pessoas que morrem no Brasil são jovens, e são jovens negros. Exatamente. Então, jovens negros estão sendo exterminados. Como é que você constrói e envolve as mães e as mulheres, e particularmente as mães, em políticas públicas de libertação, para que nós possamos dizer para lá, moço, sou dona do meu corpo, sou dona da minha fala, sou dona da minha vida, sou dona do meu futuro e estou disposta a transformar a sociedade. Até porque, penso eu, todas as políticas públicas tinham que ter um recorte de gênero. A Dilma Dilma e Lula, é impressionante como houve, com o governo Lula e Dilma, um rompimento de uma concepção meritocrática, que tudo que você conquistava na vida era a partir do seu próprio mérito, desconhecendo os telhados e os tetos de vidro. Então, se você não chega lá no topo, tem um telhado de vidro, mas ninguém vê, mas tem um telhado de vidro que não deixa você chegar, que são a dupla jornada, a tripla jornada com relação às mulheres, a violência doméstica, o sexismo, o machismo, enfim. Mas, assim, como você não vê, você não pode combater. E se você também se é de vidro, e aí você diz, não, se você não chega é porque você não tem mérito para chegar. Aí você constrói um dos conceitos. Imaginário, né? É como se fosse um mundo à parte, né, deputado? Extremamente opressor, que é a dita meritocracia. Se os negros não chegam nas universidades, é porque não tem mérito. Se as mulheres não estão nos espaços de poder, é porque não tem mérito. Bom, em verdade, tem parede de vidro, tem teto de vidro. Lula foi fundamental para isso. Primeiro com a Lei Maria da Penha, que foi uma construção durante seu governo, com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, de igualdade racial também, de direitos humanos. As conferências das mulheres que aconteciam no Brasil inteiro, não é, deputado? O próprio Disque 180, que antes, quando é que nós íamos imaginar no Brasil que haveria um instrumento para que as mulheres exercessem a libertação que a senhora fala? O primeiro plano nacional de enfrentamento à violência sexual, que atinge em grande maioria as mulheres. O gênero feminino é o mais atingido pela violência sexual. E crianças e adolescentes também, o que é muito doído, né? Muito doído. É sinônimo de que nós convivemos com a barbárie que precisa ser identificada enquanto tal. Então, Lula e Dilma, assim, foram mais de 200 ações. Por exemplo, Pronatec tinha muita preocupação de formar para o mercado de trabalho as mulheres. E a própria conceito de Bolsa Família ou programa de transferência de renda, as pessoas falam muito em Bolsa Família, ele é uma parte muito pequena. Porque, em grande medida, é o cadastro único, morar bem, você ter Pronatec, capacitação, a construção de portas de saída, entendendo que de onde você parte não pode determinar onde você chega. E que esse conceito de meritocracia é um conceito construído para oprimir e para justificar uma sociedade tão desigual. Quantas vezes a gente escuta aqui,
Ah, mas vocês não estão nos espaços de poder porque vocês não querem. É difícil arranjar 30% de mulheres para compor as nominatas, dizem os homens, e sempre os homens, não é? E nós, assim, lutamos muito para que tivéssemos esse percentual de 30%, também em tempo de televisão, em fundo eleitoral. Por quê? Porque, assim, como você tinha que ter 30% Sim. de um gênero, se você só tinha 20, diminuía também o número do outro gênero. Você tem direito a 10, né? Teria que ter 3 mulheres, só tem uma, se tem que ser 30%, você teria 3 homens. Então as mulheres eram chamadas para eleger os homens. Porque o tempo de televisão ficava com os homens, porque os recursos ficavam com os homens. E esse tema nós queremos discutir. E por fim, nesse encontro de mulheres, e a gente vai querer montar um estúdio lá, também montar um espaço para as crianças, não é? Para que as mulheres possam levar os seus meninos e meninas e que nós possamos, enfim, incorporá-los num processo de emancipatório para as próprias mulheres, mas nós queremos, no final, tirar uma plataforma feminista. Não é? Então, assim, tem uma campanha que está em curso que é Meu Voto é Feminista, e a gente quer impulsionar essa campanha, mas nós queremos tirar uma plataforma para encaminhar para o conjunto dos candidatos e particularmente para as candidatas. Nós vamos estar reunindo todas as pré-candidatas do PT, tanto ao Senado quanto para deputado federal, deputado estadual e tal, enfim, apresentando para o conjunto das pessoas que ali estão as pré-candidatas do Partido dos Trabalhadores e, ao mesmo tempo, tirando essa plataforma. E queremos também fazer muita mística, enfim, porque a gente tem que ir por inteiro nas coisas, Verdade. Né? E a gente também é ser cultural, a gente também é ser amoroso. Eu penso assim, que o que falta, amorosidade, afetividade. Me lembra Cora Coralina, que diz, a gente arranca pedra, a gente tira pedra plantando roseiras. E é isso que a gente quer fazer no dia 9. Então você que está aqui em Brasília, lembre, lá no Núcleo Bandeirante, na sede da CONTAG, nós vamos estar o dia inteiro. O dia inteiro. A gente começa de manhã, a gente começa com muita mística, com muita roda de conversa, sempre horizontalizadas, onde todo mundo se vê, quem roda, todo mundo se vê. E todo mundo está no mesmo patamar, são horizontais. E a gente vai se construindo, tecendo com afetividade, tecendo com luta, com resistência. Porque pense na coragem que tem as mulheres. É verdade. Né? Nós temos coragem demais da conta. E estava conversando com ela que antes do nosso programa começar, eu estava dizendo, mas deputada, a senhora é muito corajosa, presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal, então a senhora certamente é um exemplo aqui pra gente. E num período de muito ataque à democracia, não é? É um período que nós temos um preso político, Luiz Inácio Lula da Silva. Não esqueçamos nunca. Que democracia é essa que nós temos uma faixa presidencial roubada no peito de alguém que está destruindo o Brasil e que vive a solidão? Eu fico pensando muitas vezes que quando, no final da ditadura militar, a gente dizia que tinha uma solidão da farda. Os militares ficaram isolados da população, solitários. Agora tem uma solidão da faixa presidencial roubada. Então, neste momento, assim, se tem crise, ela vai atingir todo mundo. Agora tem a diminuição do salário mínimo, que o golpista vai diminuir em R$4, você tem a retirada de direitos, enfim, uma crise atinge todo mundo, vai atingir mais as mulheres. É verdade, mas a gente sempre mais as mulheres. A gente vai acompanhar um vídeo agora que vai contar um pouquinho mais para você o que é o projeto Elas por Elas. Vem com a gente! Lembrando mais uma vez, né, você que está aqui em Brasília, e se você não tiver, acompanha pelas nossas redes, as redes do PTDF, as redes da nossa querida deputada Érica Cocai, no próximo sábado, de 8 às 5 da tarde, na CONTAG, você que está em Brasília, como eu disse,
com grandes rodas de conversa sobre muitos temas da atualidade, mas naquele mural ali que dizia que nós temos muito o que agradecer aos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, vários aspectos chamam a atenção. Mas me chamou a atenção também, além dos que nós já conversamos, a PEC das domésticas, a questão de o ato sexual sem consentimento é estupro, gente. Fiquemos bem ligados nesses aspectos, né, deputada? Porque às vezes há uma cultura, graças a Deus, bem pequena, que ainda acha que a mulher é responsável por um caso de estupro. E quando eu digo bem pequena, eu estou fazendo referência aos governos exatamente de Lula e Dilma, que deixaram isso bem exposto e muito claro para cada um e cada uma de nós. Primeiro é reconhecer as violências, né? Quantas violências que eram tão naturalizadas que faziam parte de uma microfísica do poder, que eram inclusive internalizadas e reproduzidas e não percebidas enquanto violência. A Lei Maria da Penha, que foi uma construção da Secretaria de Políticas das Mulheres com a sociedade civil, que durante anos se discutiu, atendendo a uma recomendação, enfim, a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que foi possível ser construída no governo Lula, que criou, inclusive, a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Mas ali ela fala que tem violência que não deixa marca na pele, não é? Mas deixa tanta marca na alma. Verdade. A violência física, a violência, digamos, a violência sexual, a violência moral, a violência sexual, que parece que, assim, uma vez, quando você se casa, você não vira propriedade de ninguém. Você não é propriedade do homem. Você é uma pessoa. Então, ter uma relação sexual sem que você consinta, ou sem que se você tenha desejo de tê-la, isso é uma violência sexual, que muitas vezes acontece na cama do casal, na cama numa relação, enfim, construída através do matrimônio, mas é uma violência sexual. E essa coisa, veja, no estupro, não é? Primeiro, o não é não. Então, assim, o não passa pelo crivo do homem. Então, a mulher vai ela não tem, o seu não, a sua fala não é considerada. O seu corpo lhe é tomado, o seu desejo é ignorado, a sua fala é ignorada e muitas vezes ela ainda é culpabilizada. Porque dizem, o que você estava fazendo com essa roupa, dessa forma? Enfim, as mulheres se sentem culpadas muitas vezes, porque a culpa é um instrumento muito grande de dominação. Como pesa, né? Pesa. Se elas negam a relação sexual com seus maridos, porque não querem ter a relação sexual naquele momento, muitas vezes elas se sentem culpadas. Como se sentem culpadas quando o filho adoece, ou quando a casa não está limpa. É como se dissesse o seguinte, tem várias ditaduras de várias perfeições. Seja perfeita. Vá para o mercado de trabalho, estude, mas a sua casa não pode estar suja, mas o seu filho não pode adoecer, mas você tem que estar disponível para o seu marido. Então, há uma ditadura da perfeição invisibilizada que a mulher, a não cumprir uma perfeição que não dialoga com a nossa humanidade, errar, já diz o ditado, é humano, ela se sente muito culpada. Quantas vezes eu vi mães chegarem e que tinham perdido seus filhos para as grades e dizer, aonde foi que eu errei? Ou mães que se sentem culpadas quando deixam um menino pequeno, não sabe ainda que você volta, não tem essa noção, o menino chora e a mãe se sente culpada porque está indo trabalhar e sente vontade de largar tudo e ficar simplesmente com o filho. Então, assim, é muita culpa que é imposta à mulher, que é uma dominação que é entranhada e não é percebida. Identificar as violências é fundamental para combatê-las, que é o teto de vidro e a parede de vidro. Identificar que há um teto e uma parede de vidro. E eu falo tudo isso porque é preciso construir uma sociedade com mais inteireza, que a humanidade não seja negada para as mulheres, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e mais igualitária. A culpa, portanto, é algo que deve ser, enfim, eliminado e entendido como um instrumento de dominação. Veja, recentemente a gente fez uma discussão aqui sobre violência obstétrica. E ninguém nem... Você reconhecer que é uma violência obstétrica,
No momento em que você está tendo uma criança, você não pode falar a sua dor, você não pode dizer da sua dor, você não é dona, o seu corpo, você não sabe como ele está sendo manipulado, você não sabe por que aqueles procedimentos estão sendo acontecendo. Muitas vezes você tem as pernas atadas, você é atada. Então, isso é uma violência. É uma violência. Então, assim, identificar enquanto violência, identificar as violências enquanto tal, é fundamental para combater as violências. Porque senão elas vão ficando e elas vão se naturalizando, né? E as pessoas aí costumam dizer que isso faz parte da cultura, mas é exatamente esse tipo de paradigma que nós temos que quebrar. Me lembrei agora, quando eu fui ter neném, uma mãe ao lado da jovem, ao meu lado, assim, ela disse assim para a filha: olha, você não grita porque é muito feio, mesmo se estiver sentindo dor. E a menina sentindo muita dor. E lembrei também de um outro fato. Semana passada eu estava conversando com um jovenzinho no trabalho voluntário e perguntei a ele se haveria trabalho só de homem e só de mulher. E depois perguntei a ele assim: tu acreditas que quem fica em casa, sua mãe, trabalhando, exercendo todas as atividades do lar, ela precisa ser remunerada? Aí ele disse assim para mim: não, professora, claro que não. Ela não está fazendo mais que obrigação dela. Mas se fosse uma pessoa que eu contratasse, tudo bem. Eu falei: tu já perguntaste a ela como que é, às vezes, deixar aquele seu sonho de ter uma profissão, de ir para o mercado de trabalho e ficar em casa cuidando do lar, cuidando de vocês? Ele não parei ainda para perguntar. Então veja como todo é um processo de educação, né, deputada? Isso, então, veja, por isso a importância da educação das escolas, não é? E é por isso também aqueles que querem continuar numa sociedade hierarquizada, onde alguns têm direitos e outros não têm direitos, esses querem calar as escolas. Porque o ataque que está se fazendo à escola, tirar a sociologia, a obrigatoriedade, sociologia, filosofia, a dita escola sem partido, que é uma mordaça para que ninguém, que no espaço da escola não se discuta os fenômenos humanos ou sociais, não é? Tudo isso, tirar a orientação sexual, a liberdade de orientação sexual, de identidade de gênero dentro das escolas, tirar a educação sexual, que é fundamental para o autocuidado, Exato. inclusive, e para você eliminar esse nível de gravidez na adolescência, que é muito grande no Brasil. Você comparar com outros países da Europa, por exemplo, o nível de gravidez precoce, indesejada, é imenso no Brasil. Então, portanto, isso tudo significa, estão calando as escolas para que não haja qualquer espaço coletivo e diverso, que a escola é um espaço coletivo e diverso, para que nós tenhamos uma ordem que é uma ordem que oprime as mulheres, uma ordem que oprime a população LGBT, uma ordem que oprime os negros, uma ordem que oprime as crianças, porque a sociedade adultocêntrica, ela é uma sociedade que tende a ser machista, e a sociedade machista, ela dialoga com a LGBTfobia. Por quê? Porque é negar o outro. Assim, o machismo nega as mulheres enquanto seres humanos, desumaniza. Então, assim, impedir a expressão do afeto, o direito de ser, o direito de amar da população LGBT, também é uma forma de discriminar, de se subalternizar, de negar a diversidade, negar a alteridade. Então, portanto, toda discriminação, eu acho que tem a mesma digital. E se você combate o machismo e o sexismo e o movimento das mulheres na segunda metade do século XX, que eu penso que foi o movimento mais importante depois da Segunda Guerra Mundial, da reação à Segunda Guerra Mundial, ele puxou uma série de outros movimentos. É verdade. Da mesma forma que o movimento pela igualdade, contra a discriminação racial, também puxou outros movimentos. Esses são movimentos que têm que dialogar entre si, porque todos eles representam o enfrentamento à discriminação e todos eles representam o respeito à diversidade, o respeito à alteridade. Então, portanto, eu diria, existe uma cultura que é construída e ela vai sendo tecida, que estabelece, inclusive, uma concepção de gênero que subalterniza as mulheres. Essa palavra aqui tem uma gênerofobia que se construiu nessa casa. Se você fala a palavra gênero,
existe uma reação dos fundamentalistas. E às vezes nem sabem do que se trata. Não, mas às vezes não sabem do que se trata, porque o fundamentalismo é dogmático e é pouco reflexivo e não é inteligente. Então, portanto, não entende o conceito de gênero. Eu tenho a impressão, e eu falei para eles, se a gente falar que gênero alimentício, eles vão reagir. Porque é uma fobia morfológica, é uma fobia pela palavra, sem que eles entendam o que sei. Mas assim, há uma construção de gênero, que é uma construção que subalterniza as próprias mulheres. É uma construção cultural. Então, quando a gente fala que é cultural, veja, precisa ter cuidado, porque às vezes as pessoas falam, não, mas isso é cultural, mas isso é cultural. Já cai na normalidade, né? É como se a cultura fosse um tapete espesso, você vai jogando as discriminações debaixo dela e justificando. Não, ele faz assim porque a sociedade culturalmente é machista, culturalmente ela é LGBT. E é o que a senhora disse um dia desses aqui pra gente no Democracia no Ar, parece que é aquela desconstrução do ser pensante. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala que é cultural, é porque, sim, não é natural. Exato. Ela foi construído. Foi construído, e se foi construído, pode ser desconstruído, como diz Mandela. Ninguém nasce odiando o outro, não é? Isso é uma construção. Se é uma construção, pode ter a desconstrução. Mas, em grande medida, também se utiliza as construções culturais como se fossem naturais e como se fossem imutáveis. E como se fosse uma forma de justificar o nível de discriminação que nós temos na nossa sociedade. Por isso nós estamos aqui no Elas por Elas. É verdade. Eu vou mostrar aqui mais uma vez, se o Gabriel consegue dar uma aproximadinha, né? O evento vai acontecer no próximo sábado, então, dia 9 de junho, de 8h30 às 5 da tarde. Adorei quando a senhora disse várias rodas de conversa, todas horizontais. E a senhora disse assim, nós vamos juntas construindo uma teia. Muito, muito bacana, muito poético, como a senhora sempre é, né? Juntos, né? Eu penso assim, tem uma coisa que a gente canta, né? Que assim, me ajude companheira, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você eu ando melhor. Eu acho que a gente só transforma coletivamente, né? É como se a gente fosse que nem anjo, assim, de uma asa só. E a gente vai precisando do outro para ir alçando voos. Então, portanto, isso são rodas de conversa para estabelecer teias, estabelecer redes transformadoras, para que nós possamos ter uma sociedade onde não haja dor em ser mulher, não é? Onde a gente... a dor e a delícia de ser mulher, não é? Ou seja, a delícia de ser mulher, o prazer de ser mulher, ele tem que superar a dor da discriminação. E vai superar. E nós acreditamos nisso. E o PT acredita nisso. Aliás, nós temos hoje uma presidenta nacional, que é uma presidenta mulher. E que nós temos hoje, acho que talvez sejamos o único partido, não sei, que tenhamos paridade de gênero nos órgãos diretivos, ou seja, metade homem, metade mulher. É onde nós queremos chegar. Metade homem, metade... Um pouquinho mais de mulher, porque somos maioria na sociedade. Ou as pessoas dizem, o direito das minorias. Não. Nós não somos minoria. Nós, negros, pardos, mulheres, não somos minoria. Nós somos minorizadas. E aí a gente tem que entender que é preciso considerar que nós somos a maioria da sociedade e temos que ter a mesma representação política. No sábado a gente vai estar discutindo isso, os espaços de poder e como os espaços de poder são importantes para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária. É como se fosse, acho que tudo que é fruto também é semente, não é? Então o fruto foi semente um dia, a semente vai ser fruto um dia, enfim. Então assim, o fato de nós termos uma subrepresentação feminina, menor do que em países árabes, onde as mulheres usam burcas, mostrando que temos as nossas burcas invisibilizadas, é fruto de uma sociedade com muita desigualdade de gênero e com muita opressão às mulheres, da dupla, da tripla jornada, enfim. Mas também é semente da perpetuação dessas relações de desigualdade de gênero. Quero muito agradecer cada um de vocês que nos acompanhou, lhe agradecer profundamente e vou usar aqui o que a senhora disse, né? Ficarei aqui um pouquinho com a sua asa do conhecimento, da sensibilidade, essa asa aguerrida desse anjo que todas e todos nós precisamos muito, não só no Distrito Federal, mas no Brasil. Muito obrigada, a sua presença sempre me enche de alegria. Colega Ivana Figueiredo, obrigada pela oportunidade, um prazer recebê-la aqui e espero também no Democracia no Ar mais algumas vezes. Com certeza, e só lembrando
é que a gente pode voar, né? A Verdade. Frida dizia isso, né? Para que pernas, se nós podemos voar? E nós podemos voar. Beijo grande!